Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje é dia 1º de agosto de 2024 e nós vamos começar uma série chamada Meditações em Salmos. Nessa série, nós vamos gravar todos os 150 salmos. Vamos começar agora a meditar nos salmos que correspondem ao livro dos louvores do povo de Israel. Os salmos é uma coletânea, uma coleção de orações, canções, louvores e lamentações que os salmistas escreveram. Os principais autores de salmos são Asaf, Davi, Moisés, Salomão. E nós vamos começar hoje Salmos primeiro. Sendo hoje 1º de agosto de 2024, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo de Provérbios capítulo 1. No mês de julho nós gravamos todos os 31 capítulos de Provérbios. E você que é novo aqui no canal e tem interesse em estudar Provérbios, saiba que agosto tem 31 dias. Se você ler os salmos que eu vou postar todo dia, no final eu vou colocar o link do provérbio do dia. Hoje é dia 1º de agosto, eu vou colocar no final do vídeo o link para Provérbios capítulo 1. Então hoje nós vamos meditar em Salmos. Essa série, Salmos tem 150 capítulos. Então nós vamos usar os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos até o final do ano lendo Salmos. Vamos então à leitura hoje do Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre os benefícios de nós seguirmos a Deus e da diferença que existe entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. Então vamos aqui à meditação de hoje, Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Neste primeiro versículo, nós vemos que existem 3 orientações do salmista. A primeira orientação: não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda conforme o conselho dos ímpios. Nós sabemos que os ímpios são aqueles que cometem a impiedade. A impiedade significa que o contrário de piedade. Piedade significa bondade. Piedade significa ter misericórdia do próximo. Piedade significa ter uma preocupação com relação à sua participação na sociedade. As pessoas que têm piedade, elas são pessoas comprometidas com a bondade. Elas estão comprometidas em fazer o bem. Agora, aquelas pessoas que são ímpias, elas praticam a impiedade. É o contrário da bondade. Os ímpios praticam a maldade. Eles não estão preocupados com relação ao próximo. Eles estão preocupados apenas consigo mesmas. E nós estamos vivendo um tempo em que a maior parte das pessoas está preocupada apenas com o seu próprio interesse. E nesse modelo em que as pessoas estão preocupadas apenas com os seus próprios interesses, elas estão sendo ímpias. Então, quando nós olhamos apenas para o que nos interessa, quando as pessoas procuram, nós vemos nos relacionamentos do mundo que tanto homens quanto mulheres começam a olhar para uma pessoa para se envolverem como se fossem oportunidade. Mulheres ficam prestando atenção na conta bancária do homem, na aparência do homem, com a finalidade de satisfazerem o seu interesse. Elas não olham para o homem como se ele fosse alguém que vai ser o seu esposo, para quem ela vai dedicar a sua vida e para construir uma vida em comum. Nós temos visto, basta acessar as redes sociais e vários profissionais da internet fazem esse trabalho
de saírem na rua com um microfone e fazerem entrevistas na rua, dizendo assim para as mulheres: quanto e o que você espera de um homem? E nós vemos muitas delas dizendo: ele tem que me dar um carro, ele tem que me dar 7 mil, 10 mil, 20 mil. Algumas dizem: tem que me dar 30 mil, porque eu sou uma mulher cara. Então nós vemos que essa percepção de ver um homem como alguém que vai dar dinheiro, como alguém que vai satisfazer todas as vontades dela, é uma visão distorcida a respeito do que significa o casamento à luz da Bíblia. Uma outra questão são os homens também. Os homens, muitas vezes, estão ali procurando uma mulher que possa satisfazer apenas os seus interesses. Muitos homens saem e dizem: o que você busca numa mulher? E alguns saem e dizem: eu quero a beleza dela. Então eles também são corrompidos. Eles querem: eu quero que a mulher não queira compromisso, porque eu só quero sair e me divertir. Então, tanto do lado das mulheres quanto do lado dos homens, nós vemos que existem pessoas que estão pensando no relacionamento nunca em relação à construção de uma unidade, construção de uma família, construção do projeto de Deus. Porque Deus criou o homem, criou a mulher para ser a adjutora, a pessoa que anda ao lado do marido. Mas o mundo tem criado os seus modelos, tem criado as suas lições de impiedade. Por que você vai se envolver com alguém para ter um relacionamento fiel, para ter um relacionamento fechado de união, se você pode ter várias pessoas e satisfazer os seus desejos, as suas vontades, tudo que os seus olhos olhou, gostou, quer, pode fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser. Esse modelo em que cada pessoa pode fazer tudo o que quiser é um modelo ímpio, porque você não se preocupa com o próximo. Existem aqueles também que não respeitam o casamento das outras pessoas. Mulheres que dizem: se ele é casado não tem problema, eu posso me envolver com quem eu quiser. Homens que dizem: se ela é casada não tem problema nenhum, porque hoje tudo está liberado. Tudo eu posso fazer. Não existe nenhuma proibição, não existe nada. Eu posso desrespeitar todas as regras. E quando eu estou falando de relacionamentos, mostrando o que é maldade, isso é apenas uma perspectiva. Existe a maldade com relação aos negócios, em relação aos contratos. As pessoas, elas dizem: se eu não cumprir o contrato, eu pago a multa. Não tem problema nenhum. E elas muitas vezes prejudicam outras pessoas. No campo da saúde, o que é a bondade? Você precisa ser bondoso com você mesmo. Você precisa ser bondoso com o seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo. E muitas vezes você faz mal. Você age como um ímpio, seguindo o conselho daquela pessoa que fala: vamos comer tudo. As pessoas gostam muito de ir em churrascarias, mas olhando churrascarias na luz da Bíblia, isso é pecado. Como assim é pecado? É um banquete, é um lugar onde tem de tudo, é um lugar onde eu posso me fartar. Mas lá no Antigo Testamento, no livro de Números, nós vemos que o povo de Israel, quando estava caminhando no deserto, em certa ocasião eles pediram a Deus que desse carne para eles. E Deus disse: darei carne para eles. E Deus enviou a carne e disse: cada um coma o necessário. E alguns daqueles que estavam no povo comeram e comeram tanto que o Senhor se irou contra eles e fez com que alguns morressem
com a carne saindo pelos seus narizes. Veja que o povo olhou e temeu ao Senhor. Por que Deus fez isso? Para mostrar que comer de maneira excessiva é um mal para o próprio corpo. Existem pessoas que seguem uma impiedade, que é a impiedade da preguiça. Qual é o problema da preguiça? Eu não quero fazer caminhada, nem corrida, nem treinar na academia, porque isso dá muito trabalho. Então nós vemos que ler esse texto, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não segue o conselho do preguiçoso, não segue o conselho do que se envolve em promiscuidade, em prostituição, em adultério, não aceita o conselho daquele que descumpre as regras sociais, que descumpre as regras dos contratos, não segue o conselho dos ímpios, um outro conselho dos ímpios. Eu posso usar todas as roupas que eu quiser. Sim, você pode, mas quando uma mulher usa muitos decotes, roupas e calças que são apertadas, calças que mostram o formato do seu corpo, certamente que os homens estão ali prestando atenção em você. Muitas mulheres não entendem isso. Elas muitas vezes agem por inocência. Elas pensam, eu estou apenas usando uma roupa própria para o verão, está muito calor. Eu estou usando uma roupa mais justa porque está frio. Porém, o conhecimento de que os homens são visuais e eles sempre estão prestando atenção nos corpos das mulheres e que se você usar uma roupa muito decotada e se você vestir roupas que são muito justas, o seu corpo vai, mesmo que você não queira, atrair a atenção e olhos de pessoas sobre você, é suficiente para que você entenda. Vou procurar me vestir de forma que eu possa guardar o meu corpo. Você pode usar roupas que são mais largas. Na internet tem vários vídeos que mostram como se vestir de forma elegante e que não mostre o corpo. Procurar na internet como se vestir é algo importante. Homens também, muitas vezes, usam roupas muito justas e ficam atraindo a atenção das mulheres. Essa forma de se vestir que atrai, desperta a busca pela lascívia, pelo pensamento relacionado à sexualidade, é uma forma de sexualização que aquele que está comprometido com Deus não vai seguir. Então, existem pessoas que estão ali ensinando sobre vista-se dessa forma para atrair as pessoas. Tem pessoas influenciadores na internet que dizem, você mulher que quer atrair a atenção dos homens, vista-se assim. E elas estão ensinando, doutrinando pessoas a usarem aquelas roupas. Existem homens também. Você que quer atrair mais mulheres, use esse tipo de roupa. Essas pessoas que estão espalhadas pela internet, elas estão dando conselhos. Elas estão dando o conselho dos ímpios. Segunda parte, não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que vivem praticando as coisas erradas. Então, aquele que é bem-aventurado, na visão de Deus, é aquele que não para ficar no relacionamento com os pecadores. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, pecador é aquele que vive errando o alvo. O alvo de quem quer estar com Deus é fazer a vontade de Deus. Então, é escapar do erro de não fazer a vontade de Deus. E o pecador, ele mira no erro e fala, é isso que eu quero fazer.
é isso que eu quero praticar. Então, quando você encontra uma pessoa que diz, eu tenho prazer em ficar com muitas pessoas, eu tenho prazer em fazer o que eu quero, eu tenho prazer em fazer a minha vontade. E quando essa vontade é contrária ao alvo, que é seguir a Deus, Paulo fala na carta de Filipenses, no capítulo 3, que eu me sacrifico, me esforço para cumprir a vontade de Deus. Não que eu já tenha conseguido isso, mas todos os dias eu prossigo para o alvo. Então aquele que quer seguir a Deus, ele tem um alvo. O alvo é honrar a Deus. O alvo é andar no caminho de Deus. Mas o pecador, ele não tem esse alvo. O pecador, ele todo dia acorda e ele espera. É quinta, é sexta, é sábado, é balada, é festa, é momento de pegação. E tem as mulheres que pensam exatamente assim. É quinta, é sexta, é sábado e é momento de pegação. Quando nós olhamos na internet, tem até mulheres que se alegram e que se vangloriam de dizer: eu fiquei com 10 hoje. Um entrevistador veio, saiu nas ruas, estava entrevistando pessoas. E ele chegou nas moças e foi entrevistando uma por uma. Uma delas ele disse: quantos você pegou hoje? E ela sorriu e falou assim, fez aquela cara de quem não queria falar. Então o entrevistador disse: não tem problema, você pode falar. E deu aquele sorrisinho para ela. Então ela pegou e falou: eu hoje fiquei com 10. E aí o papel do entrevistador ali era incentivar as pessoas a falarem o que elas fizeram. Então ele falou: sensacional. Mas nós vemos que quando uma sociedade em que as pessoas começam a pensar dessa forma, pensar no outro como um objeto para satisfação do interesse sexual, do seu interesse pessoal, mostra a objetificação da pessoa. O que é isso? Objetificação, uma palavra difícil. Você está deixando de ver as pessoas como Deus vê. Deus nos vê como a imagem e semelhança dele. Deus nos vê como pessoas que têm sentimentos, que querem ser correspondidos, que querem estabelecer um relacionamento, que querem ser amadas. Deus nos criou para sermos amados. Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Mas existem pessoas que fazem essas coisas e depois elas se arrependem quando elas começam a ficar mais velhas. Pessoas que fazem isso. Existem influenciadores que estão dizendo para a juventude: faça isso, você é livre, você pode fazer tudo o que você quiser, não há consequências, não haverá problema algum. Quando essas pessoas começam a chegar nos 27, 28, 30 anos, elas começam a refletir do que fizeram. Mas aí elas estão cheias de traumas, porque elas se envolveram com muitas pessoas e elas começam a pensar a respeito dessas coisas. E você que sempre seguiu a Deus, que segue a Deus, que quer um compromisso com Deus, precisa prestar atenção quando você se envolve com alguém para o relacionamento, porque saber a respeito do passado da pessoa é muito importante, porque se essa pessoa carrega muitos traumas, como que ela pode ser a mãe dos seus filhos? Como que ela vai ter condição mental de trazer bons valores para os seus filhos? Você que tem um compromisso com Deus, você que quer andar com Deus. E quando eu falo isso porque tem muitos jovens que são cristãos, que vivem a sua vida piamente para Deus. E de repente olham para uma mulher que lhes chama muita atenção, que lhes atrai pelos olhos. E é necessário prestar atenção com relação a essa tentação. Porque lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12,
está escrito assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Outro dia, em uma das igrejas que eu estava, uma jovem estava ali, ela já tinha vindo de um mundo em que ela se envolvia com várias pessoas. Ela entrou na igreja, começou a frequentar a igreja e quis estabelecer um relacionamento com algum jovem. Os jovens sabiam da vida dela no passado, não se envolveram com ela, embora ela fosse bonita, porque estavam preocupados em encontrar uma esposa para o seu ministério. Então ela ficou ali durante 2 anos, seguindo firme com Deus. Mas depois desses 2 anos, ela resolveu sair da igreja novamente. E nessa saída, ela voltou algum tempo depois, um ano e meio depois, e quando ela retornou como mãe solteira. Ela retornou com uma filha e não sabiam quem era o pai dessa menina. Então ela retornou à igreja, ficou durante mais 1 ano, mas ela não ficou ali isolada, tendo que participar das reuniões. Ela já não fazia mais parte dos jovens, porque os jovens são jovens que estão solteiros, que estão seguindo a Deus, que estão querendo estabelecer um relacionamento com Deus. Então, depois de algum tempo, ela saiu e não foi mais para a igreja. Por que eu estou tocando nesse assunto? Estou tocando nesse assunto porque tem muitas pessoas que querem que, quando você conversa com elas, elas falam assim: ah, mas eu saí, agora eu tenho um filho, eu tenho uma filha e Deus tem que preparar um homem que seja provedor, que vai pagar todas as contas porque agora essa criança não tem um pai. Mas elas não entendem que a Bíblia fala que existe a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que semeia na justiça, receberá a justiça, a bondade de Deus. Mas aquele que semeia na impiedade, vai receber a impiedade, vai receber o fruto daquilo que plantou. E nós vemos muitas pessoas pensando que aqueles que seguem a Deus são tolos, que aqueles que seguem a Deus são bondosos, e o significado de bondade na mente dessas pessoas que vêm do mundo é que você que é cristão tem que aceitar essa situação. Mas a própria palavra de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, quando fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, e o que semeia na justiça vai colher a justiça, significa que você, que decidiu seguir no caminho da correção, tem de Deus a promessa de que você vai ter uma boa esposa. Você que resolveu seguir o caminho da castidade, que resolveu seguir o caminho da santidade, que resolveu seguir o caminho da correção e que é jovem mulher, também tem o direito de ter um marido segundo a vontade de Deus. Não seja tolo, não seja tola de se desesperar em algum momento e de querer tomar um atalho de alguém que veio do mundo e que se relaciona com facilidade com qualquer pessoa, porque essas pessoas que vêm do mundo ou que saíram da igreja, foram para o mundo e se corromperam, para elas trocam de pessoas com quem se relacionam como trocam a roupa íntima. É triste de dizer dessa forma, mas é necessário falar dessa forma para se despertar a consciência de muitos jovens que fantasiam que aquela pessoa veio do mundo, mas agora ela está na igreja. Veja que aquilo que as pessoas fizeram mostra qual o comprometimento que elas têm em relação
a caminharem com Deus. Então, quando o texto fala não se detém no caminho dos pecadores, você não pode parar para conversar com essas pessoas. Você pode falar, dar uma recomendação da palavra, mas quando você fica no caminho delas, de alguma forma, aquilo que elas fazem, o que elas fizeram, respinga em você. Se você fica no mesmo recinto em que uma pessoa está fumando, aquela fumaça vai chegar até você, você vai fumar de maneira passiva. Se você fica com pessoas que estão o tempo todo falando a respeito de pecados, aquelas ideias, aqueles pensamentos entram nos seus pensamentos e na sua mente. E nós não podemos nos submeter a ouvir os conselhos dos maus. Quando você acessa uma rede social e fica escutando, seguindo um influenciador, uma influenciadora que fica falando de coisas, de como fazer para enganar, para conseguir o que você quer, você está parando no caminho dos pecadores. Então, aquele que é bem-aventurado é aquele que presta atenção em manter o relacionamento com Deus. Aí, esse é o segundo conselho. Não se detém no caminho dos pecadores. E por último, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam a respeito das coisas justas, a respeito das coisas de Deus. São aqueles que estão comprometidos em fazerem as coisas erradas. Então, aquele que é bem-aventurado, ele não vai nem sentar, ele não vai tomar, não vai comer com eles, não vai ficar um segundo reunido com eles. Sempre que você entra em uma roda e as pessoas estão falando mal a respeito de outras pessoas, deve-se sair imediatamente desse lugar. No Salmos 15, a Bíblia fala que quem morará no teu tabernáculo, Senhor? Ou seja, quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a sua língua e nem aceita a peita contra o próximo. Ou seja, que não aceita ouvir palavras malignas contra outras pessoas. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, versículo 2, antes de tudo isso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que o versículo 2 fala que o bem-aventurado é aquela pessoa que tem a sua alegria, a sua felicidade em estar constantemente lendo a palavra do Senhor. Tem o seu prazer, a felicidade do bem-aventurado é obedecer a Deus, saber quais são os estatutos de Deus, quais são as recomendações de Deus, quais são as orientações que ele tem na sua palavra, e ele tem prazer em seguir isso e fazer isso durante todo o tempo. É durante todo o tempo. O primeiro mandamento que o Senhor nos deixou é: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua vida, com todo o seu entendimento, com todos os seus bens, com toda a sua vida. Então, aquele que é bem-aventurado é aquele que entrega a totalidade da sua vida para Deus. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito: confia os teus caminhos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confia, veja, o texto fala, confia os teus caminhos. Tem outra versão que fala, confia os teus planos. Tem outra que fala, confia os teus projetos nas mãos de Deus, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando você confia todos os caminhos, quando Ele fala todos os caminhos, é realmente tudo. É como eu devo me alimentar, como eu devo cuidar do meu corpo, como eu devo me relacionar, quais pessoas eu devo me relacionar, quanto eu devo orar, quanto eu devo seguir nesse caminho. É absolutamente tudo. Pedindo a Deus sabedoria em tudo, para que você possa ser bem-sucedido.
para que você possa obter bons resultados e ter uma vida abençoada diante de Deus. Deus é bom. Todo mundo sabe disso. E se nós sabemos que Deus é bom, então sabemos que todas as recomendações, orientações, mandamentos, ensinamentos que Ele nos dá são para o nosso bem, ainda que nós tenhamos que sofrer disciplinas. É fácil acordar cedo? Nem para todos é fácil. Mas existem benefícios de você despertar cedo? Certamente que existem. Você tem mais tempo para desenvolver mais projetos, para obter mais rendimentos, para aprender mais coisas. Quando você vê um atleta vencendo uma corrida, uma prova e subindo no pódio, e você fala com ele, ele vai dizer a você: eu acordei todos os dias às 5 horas da manhã. Todos os dias eu fiz muitas horas de corrida, muitas horas de treinamento de musculação, muitas horas de treinamento para poder chegar nesse resultado. Quando você conversa com alguém que conhece a Bíblia, você vai ouvir dessa pessoa: eu fiquei muitos finais de semana escrevendo os textos, meditando, trazendo palestras em várias igrejas, me preparando e treinando como trazer os sermões. Quando você conversa com alguém que tem muitas rendas, ele vai dizer: eu gastei meu tempo me organizando, estudando para poder ter essas rendas, para ter esses rendimentos. Então nós vemos que todos aqueles que têm sucesso, eles ficam focados, dedicados, eles colocam 100% da sua dedicação, da sua disciplina, da sua atenção em projetos que realmente valem a pena. E enquanto muitas pessoas estão jogando a sua vida fora no lixo, outras pessoas estão buscando aproveitar o tempo em objetivos que vão trazer realização, futuro, sucesso, felicidade nos seus caminhos. Lamentavelmente, essas pessoas que escolhem o caminho fácil, o caminho de satisfazerem a sua própria vontade, depois de um tempo, elas querem entrar nas igrejas e querem que Deus, por um passe de mágica, toque no coração de alguém que aceite tudo o que elas fizeram de errado. Mas a própria lei do Senhor fala que as pessoas recebem a colheita daquilo que plantaram. Então alguém pode estar perguntando: o que essa jovem que voltou solteira deveria fazer? Ela deveria continuar seguindo ao Senhor, buscando a Deus em oração, lendo a palavra. Certamente que Deus prepara o alimento e o trabalho para que ela possa cuidar do seu filho, e ela deveria cuidar do filho e ficar ali cumprindo a adoração a Deus. Se a pessoa não tem domínio e controle em relação à forma como usa o seu corpo, em algum momento ela deverá aprender isso. Então ela deve ali cuidar do filho, trazer instrução, conhecimento, educando essa criança para o reino de Deus, para que ela não erre, para que ela não caia. E pedir a Deus que, se o Senhor quiser preparar alguém, que o Senhor prepare, mas é necessário que haja um arrependimento e é necessário que essa pessoa seja honesta e fale exatamente o que ela fez, esteja arrependida, esteja comprometida com o reino de Deus. Porque existe sempre a consequência do pecado. Tem muitas pessoas, a questão é que algumas pessoas voltam com o filho de um relacionamento que muitas vezes não sabem nem quem é o pai, e elas querem obrigar e forçar Deus
Elas querem que aconteça, que um marido apareça para elas. E nem sempre vai aparecer. A verdade é essa. A verdade é que aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, muitas vezes vão olhar e vão dizer: eu não quero assumir o filho de uma pessoa que eu não sei quem é. Eu prefiro seguir com uma mulher que seja solteira, como eu segui na igreja. E não existe nada de errado nisso, mas eu já vi mulheres que voltam com o filho de outro relacionamento e dizem: mas esse povo fala que é crente, esse povo fala que é da igreja, e eles estão me discriminando? Não se trata de discriminação. É o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na justiça vai colher a justiça, e aquele que semeia na injustiça vai colher a injustiça. É possível que Deus prepare alguém? Sim, é possível. É possível que, de repente, alguma pessoa entenda que tem esse chamado, que tem esse comprometimento. Tudo vai depender do quebrantamento do seu coração, tudo vai depender do pacto que você estabelecer com Deus, tudo vai depender do arrependimento que você realmente teve em relação ao que você fez. Mas não ter o arrependimento e pensar que Deus é obrigado ou que as pessoas que estão na igreja são forçadas porque são bondosas a receber todos os erros que você praticou lá fora, no passado, e que você traz para dentro da igreja, é um pensamento errado. É um pensamento que ninguém que faz as coisas corretas e que anda no caminho certo tem que assumir as consequências do pecado de outras pessoas. E aqui, falando para os jovens que eventualmente olhem para uma mulher que já é mãe de algum filho e que digam: ah, mas eu vou assumir. Você precisa pensar se é realmente isso que você quer. Porque hoje, agora nós vamos falar a respeito de um aspecto prático. Hoje, se você se casa com uma mulher que já tem filhos e esses filhos se apegarem a você e eventualmente acontecer um divórcio, você assume a paternidade socioafetiva. Significa que a justiça considera que você é o pai e você terá de cuidar desses filhos que não são seus até os 24 anos de idade, assumindo a responsabilidade pelo pagamento da pensão. Esse é o aspecto do direito que você precisa ter essa percepção, essa compreensão. Veja que todas as nossas decisões, elas trazem consequências. Então, o texto fala que bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem o versículo 3. Fala a respeito das consequências. Pois quem faz isso será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você já viu uma árvore que está plantada do lado do ribeiro de águas? Ela é uma árvore que sempre tem água. É uma árvore que sempre vai ter as suas folhas bem verdes. E é o que o texto fala, ó, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que fizer, prosperará. Porque os mandamentos do Senhor sempre são para o caminho do bem. Agora, a partir do versículo 4 e o 5, nós vemos o que acontece com quem não quer seguir esse caminho. Ele fala: não são assim os ímpios. Quem são os ímpios? Os que praticam a impiedade. A impiedade é o mesmo que a maldade, porque o contrário de impiedade é piedade, e piedade significa bondade. Então não são assim os que praticam a maldade. E o que é a maldade? É fazer o oposto do que Deus ensina. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha que o vento espalha vai por todo canto, é espalhado sem nenhuma direção, é espalhado sem nenhum rumo. Ora cai aqui, depois cai lá, depois cai acolá.
como as pessoas que se embriagam nas baladas e ficam ali caindo de lugar em lugar, caindo de mão em mão, caindo sem nenhuma rota, sem nenhuma direção. É como aqueles que começam um negócio e nunca conseguem se firmar porque nunca estudam o suficiente para abrir aquele negócio e daí dizem: abri um negócio e não deu certo, abri outro e também não deu, porque não colocaram seus projetos nas mãos de Deus, não buscaram instrução, informação, conhecimento, recurso para poderem fazer aquele negócio, fizeram as coisas sem direcionamento. Provérbios capítulo 4, versículo 7, fala: a coisa principal é adquire a sabedoria. Porque com a sabedoria você encontra o caminho certo para abrir as portas que você precisa abrir no tempo certo. Mas aqueles que não meditam na lei do Senhor, não colocam os seus planos diante de Deus, mas vão colocando os seus caminhos pelos seus próprios pensamentos e pela sua própria cabeça, estão agindo como ímpios, estão fazendo a maldade. Por quê? Por que estão fazendo a maldade? É mal confiar na própria força. É mal pensar que, como seres humanos, nós podemos encontrar os caminhos e as saídas da vida. Porque é Deus que conhece o nosso caminho. Lá no Salmo 119, no versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é a lâmpada. Quando você segue na palavra do Senhor, você encontra o caminho certo. O que eu devo entregar diante de Deus? Absolutamente tudo. Os seus estudos, a forma como você se veste, aquilo que você come, as atividades que você faz, os livros que você lê, as redes sociais que você acessa, os programas de televisão que você assiste, e o correto é nem assistir televisão, porque a televisão não tem absolutamente nada que possa trazer algum conhecimento. Tem muitas pessoas que têm o hábito de ler jornais e elas dizem: eu vou ler jornais, ler jornais. Os jornais repetem tragédias e são criados para falar coisas que deixam as pessoas preocupadas. Eu fiz um teste de jejum de jornal. Durante 6 meses, não assistir nenhum jornal. Depois que eu voltei e assisti um jornal, eu falei: não mudou nada. As notícias são sempre as mesmas. São exatamente as mesmas, não muda nada. São tragédias, coisas ruins que estão acontecendo em algum lugar, questões políticas que mostram corrupção, que mostram disputas, que mostram homens preocupados com seus interesses. Nada mudou. Eu coloquei ali um período de 6 meses dizendo: vou focar apenas em fazer as minhas coisas. Buscar a Deus, ler a palavra, trazer informação para as pessoas do reino de Deus, cuidar da saúde, cuidar dos negócios, cuidar da família, cuidar das coisas do reino. Não houve mudança de absolutamente nada. E eu estou fazendo esse relato porque tem uma igreja que faz eu aprendi essa informação em um culto, em uma igreja. Estava participando de um culto e aquela igreja fez um propósito: vamos fazer um jejum de informação. E nesse jejum de informação não significa que você não vai pegar informação do que é importante para o seu negócio, da palavra, mas você vai pegar apenas informações que são úteis. Não vai ficar assistindo noticiários, não vai ficar assistindo jornais. Tem aqueles jornais que quando você torce, ele tira sangue. Assistir esses tipos de jornais, tem pessoas que são cristãs e ficam assistindo, por exemplo, jornais jornais policiais que falam a respeito da morte. Uma pessoa morreu, depois a outra foi esfaqueada, depois a outra foi... E eles ficam assistindo aquilo e ficam: você viu o que aconteceu? Paulo fala assim, que nós devemos fugir
da aparência do mal. Nós devemos cuidar de onde vamos, onde pisamos os nossos pés. Se nós escolhemos bem os lugares em que vamos durante o dia, não vamos a lugares perigosos durante a noite, qual o risco que você tem de sofrer algum tipo de assalto ou alguma situação assim? Talvez você more em um lugar onde existem muitos crimes, numa comunidade onde isso acontece. Então, mas mesmo nesses lugares, as pessoas sabem quem são os moradores do lugar. E se você fizer as coisas corretas e escolher os caminhos certos, a hora certa de fazer os seus negócios, ninguém que faz a coisa certa vai ser atingido. Porque Deus dá o livramento. No Salmo 127, inclusive, fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia a sentinela. Talvez você pergunte, mas tem pessoas que são inocentes e que tomaram uma bala perdida. Sim, isso acontece sim. São coisas que Deus permite muitas vezes que o filho de um cristão seja recolhido antes do tempo. Mas nós não podemos esquecer que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se Deus permite que uma pessoa boa vá antes do tempo por uma bala perdida ou porque aconteceu alguma coisa assim, Ele sabe quais os livramentos que Ele está dando para aquela pessoa. O que importa é que todo aquele que segue fielmente a Deus, ele nunca vai ser confundido. Mesmo quando ocorre uma situação que é ruim aos olhos humanos, aquilo vai ter um propósito que Deus vai reverter e vai fazer servir para a honra e para a glória dele. Agora, é diferente daquele que anda no caminho do erro e que vai receber as consequências do seu pecado e não haverá uma reversão para o bem. A pessoa vai ter que cumprir aquela consequência e vai receber o juízo de Deus e ela vai passar por aquilo como uma consequência de algo que ela plantou. Então, essa é a diferença. Por isso o texto fala, não são assim os ímpios. Os ímpios, eles não vão ser como a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que tem o seu fruto sendo produzido, que tem as folhas que não caem, e que tudo o que fizer prosperará. Os ímpios, eles vão ser como a árvore que está longe do ribeiro de águas. Vão ser pessoas que vão cair depois em contratos desfeitos, divórcios, separações, relacionamentos frustrados, filhos que depois vão ficar sofrendo porque tem que ficar naquela separação. Ora eu vejo meu pai, ora eu vejo minha mãe. E a pessoa vai ficar sempre tentando remendar a situação. Nós vemos que as pessoas ficam sempre tentando remendar. Outro dia, uma mãe estava dizendo, eu tenho que arrumar um homem. E ela estava ali dizendo, com dois filhos. E essa mulher estava dizendo, eu tenho que arrumar um homem. E ela dizia assim, Deus tem que me dar um homem, Ele tem que me dar um marido. Então aquela pessoa falou assim que se Deus não me dá um marido, Ele não é Deus. E ela estava insistindo e determinada a dizer que Deus era obrigado a dar um marido para ela e que deveria atender às suas orações. Até que, num dia, depois de algumas conversas, eu disse para ela, Deus mandou você sair da casa dele e procurar o relacionamento que gerou os seus filhos. Ela disse não. Eu falei, qual a recomendação da palavra de Deus? Que eu obedeça a palavra de Deus. Você esperou o tempo que o Senhor determinou para você?
Não. Você fez tudo o que você quis? Sim, você fez o que você quis. Então, aquela mulher parou, colocou as mãos na cabeça e disse que você está me julgando. Passados algumas semanas, refletindo naquela palavra, ela veio e disse: você tem razão. Deus não mandou eu fazer o que eu fiz. Deus não mandou eu sair e fazer o que eu quis. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que a bondade de Deus significa fazer a nossa vontade, que Ele tem que responder à nossa vontade. Mas tudo o que nós sofremos hoje, talvez você esteja sofrendo. Pare um pouco e pense. Tudo o que você está vivendo hoje não é consequência daquilo que você fez? O que você fez nos últimos anos? Quais as obras que você praticou? Quais os caminhos que você seguiu? Porque o texto é claro. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita e de noite vai ser como a árvore que é plantada junto a ribeiro de águas e vai dar o seu fruto na estação própria. E as suas folhas não vão cair e tudo o que fizer prosperará. E o texto fala que não são assim os ímpios. Os ímpios são os que não praticam a piedade, a bondade. São aqueles que praticam o que querem, que praticam o seu próprio mal, que realizam a sua própria vontade. Que falam, eu vou fazer e ponto. Mas eles são como a moinha que o vento espalha. Porque nós, se seguirmos os nossos caminhos, precisamos assumir as consequências do que fizemos. Por isso o versículo 5 fala, pelo que os ímpios não subsistirão, ou seja, eles não permanecerão, eles não resistirão no juízo. Na hora do juízo, quando o Senhor começar a perguntar, mas o que foi que você fez? Qual a resposta que poderemos dar ao Senhor? E quando o texto fala, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nós precisamos lembrar de um juízo maior, que é o juízo final. O que nós vamos fazer da nossa vida? Essas questões de sair e ter alguns problemas, que foram faladas aqui de relacionamentos, por exemplo, são coisas que você pode enfrentar aqui na Terra, mas você pode se arrepender, e você pode criar os seus filhos, e você pode enfrentar os desafios, ajudando com tratamento psicológico um filho que é fruto de uma separação. Essas coisas você ainda resolve aqui na Terra com dificuldades, mas no dia do juízo final? Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, operamos maravilhas, oramos e curamos os enfermos. E Jesus fala, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pensa que muitas pessoas que pregam, muitas pessoas que falam do reino, até eu mesmo que estou aqui trazendo essa mensagem, se eu não vigiar, se eu não prestar atenção nos meus passos, nos meus olhos, aonde eu vou olhar, aonde eu vou pôr os meus pés, o que eu vou deixar entrar no meu coração, o que eu fizer com as minhas mãos, se eu não prestar atenção nas pessoas com quem eu me relacionar, para colocar como meus amigos, porque o texto fala aqui, ó, no versículo 2, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu posso tropeçar. Paulo, como eu falei no começo do vídeo, falou em Filipenses, no capítulo 3, não é que eu já consegui alcançar o céu, mas eu prossigo para o alvo, ou seja, eu continuo buscando o alvo, eu continuo buscando não errar, eu continuo buscando não pecar, porque pecar significa errar o alvo. Então, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Quando chegar no dia do juízo, nem quem expulsou demônios, pregou a palavra e operou maravilhas, vai subsistir diante do Senhor. Ele vai dizer, aparta-te de mim, você pratica a iniquidade.
Lá em Apocalipse está escrito que os olhos dele são como chamas de fogo. Nada subsiste diante dele. Você pode pensar assim: o pastor não está vendo. Ninguém está vendo. Mas e o Senhor? Por isso que o texto fala, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então veja, falando ali dessa jovem, novamente, ela saiu da igreja, ela pecou, voltou com um filho, ela quis permanecer na congregação de todos aqueles que estavam fazendo a coisa certa, no meio dos jovens. Ela não conseguiu permanecer, porque os jovens naturalmente começaram a procurar outras jovens sem filhos, solteiras, que permaneceram na igreja. E ela estava ali com uma expectativa. Deus vai preparar agora entre eles alguns que já andaram comigo para assumir esse filho, para assumir essa responsabilidade. Veja que ela estava querendo lançar uma responsabilidade que é dela, exclusivamente dela, para aqueles que são justos. Então, não tem como, no dia da salvação, a pessoa dizer: mas o Senhor entende, né, Deus? Porque a mesma dificuldade que você que cai tem de manter a fidelidade a Deus é a mesma dificuldade que todos têm. Dizer não para a vontade de dormir um pouco mais, para acordar mais cedo, para ler um livro, para poder estudar, é desafiador para todo mundo. Dizer não para a vontade de ficar com aquela pessoa que chamou a sua atenção e dizer: eu não vou fazer isso porque esse caminho é um caminho da tolice, é desafiador para todo mundo. Mas a diferença é que o justo, ele decide se ajustar à vontade de Deus e ficar justo, ou seja, bem de acordo com a palavra de Deus. E o ímpio pensa que Deus trata Deus como se Deus fosse, como se pudesse brincar, zombar, escarnecer de Deus. E Gálatas 6:7 fala: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa ser zombado. Ele vai fazer você realmente colher tudo o que você plantou. Porque o versículo 6 termina: por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece todos os caminhos. Você que é justo, ele conhece os seus caminhos. Ele sabe que você anda corretamente e ele vai te recompensar. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Tenha certeza que aquele que está fazendo a coisa errada, que você pensa que ele está se dando bem, né? Algumas jovens ali da igreja, por exemplo, devem ter pensado: ah, mas aquela pessoa saiu e ela agora está se divertindo. Ela está indo em todas as baladas. Ela está fazendo a vontade dela e não está acontecendo nada. Não aconteceu nada durante um bom tempo. Mas de repente aconteceu a gravidez, de repente aconteceu dela não saber quem era o pai, de repente aconteceu dela voltar para a igreja arrependida e dizer: eu fui tola. Talvez alguém se envolve no caminho de uma corrupção, do tráfico ou de algum outro tipo de crime e começa a ficar muito rico enganando pessoas e você pensa: nossa, está dando certo para ele. Chegará o dia da sua queda, da sua trapaça, chegará o dia de uma prisão. Tenha certeza que, seguindo o seu caminho na justiça, essa promessa do versículo 3 ocorrerá sobre você. Você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Coloque todos os teus projetos na lei do Senhor e coloque tudo, absolutamente tudo, na presença de Deus.
Peça para que Deus te dê iluminação em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida profissional. Peça para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me prospere. Eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê visões do que fazer para realmente prosperar e ter abundância na minha vida. Não é pecado você pedir isso. Se você tiver Deus em primeiro lugar, não é pecado, porque Deus fala que Ele tem vida abundante para aqueles que confiam nele. Tem pessoas que dizem, é pecado pedir para Deus para ter as coisas. Não é pecado. Pecado é você passar tribulações, dificuldade e depois envergonhar a Deus porque está com inveja dos outros, porque está cobiçando o que é dos outros, porque está passando dificuldade e dizendo, Deus quer assim, Deus não quer assim. Leia Provérbios, capítulo 30. Lá, Agur fala assim, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. E ele fala assim, não me dê a pobreza para que eu lance mão de furtar e assim envergonhe ao Senhor. Então, e ele fala, eu não quero a riqueza para que eu não fique soberbo, para que eu não fique arrogante. Mas se uma pessoa consegue ter a riqueza e não ficar arrogante, então a pessoa pode ser rica e usar essa riqueza para colaborar com os projetos de Deus e abençoar muitas pessoas e realizar muitos projetos para o reino de Deus. Não tem problema nenhum com relação a isso. O jovem rico, Jesus só falou para ele, vende tudo que tens e depois me segue, porque Jesus viu no coração dele que ele amava mais a riqueza do que ao Senhor. Se o jovem rico tivesse dito assim, tudo bem, eu vou vender tudo e vou segui-lo, o Senhor diria, não precisa vender nada, pode me seguir, porque agora você entendeu o significado da vida, que a sua vida é para glorificar a Deus. Então não tem problema nenhum, você pode ficar com a sua riqueza. Deus não pediu a riqueza de Abraão, Deus pediu Isaac. Por que que Deus pediu Isaac? Porque talvez o coração de Abraão estivesse naquele filho. Então nunca é sobre riqueza, é sobre amar a riqueza. Portanto, peça para que Deus lhe dê riqueza. Peça que Deus lhe dê um coração devoto a Ele e fiel a Ele. E peça que você prospere e tenha riqueza para que você possa ajudar pessoas para contribuir com o reino de Deus. Ore pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, para que Deus prepare uma pessoa honesta, fiel, verdadeira, que anda no caminho correto. Se você é um jovem e ainda não casou, leia Provérbios capítulo 31. Medite em Provérbios capítulo 31, ali a mãe do rei Lemuel falou, deu conselhos para ele, escolha uma mulher assim, e falou as características, e traz ali uma orientação de como escolher uma esposa. Se você é uma jovem também, procure um jovem que segue a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Fuja daqueles que resolveram seguir os seus próprios caminhos. Porque se eles resolveram seguir os seus próprios caminhos, você não tem nada que ver com a responsabilidade daquilo que eles fizeram. Mas se você quiser assumir a responsabilidade dessas pessoas e se colocar ao lado delas para poder ajudá-las, isso é uma decisão sua. A recomendação dos Salmos é que você não faça isso. A recomendação dos Salmos é que você prefira seguir ao Senhor. Agora, se o Senhor fala para você fazer isso, isso é uma coisa pessoal, individual, particular do seu relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que só você pode, no seu relacionamento com Deus, encontrar a resposta certa para aquilo que você deve fazer. Que Deus abençoe. Eu vou deixar aqui no final do vídeo dois vídeos. Um de Provérbios 1 e o outro para você se inscrever no canal, se você assim desejar. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.